Com as bênçãos de Deus, damos início à 17ª sessão extraordinária da 9ª legislatura. Solicito ao vereador Jean Delite que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada nominal. Professor Gideão de Carvalho. Presente. DJ Delcinho. Presente. Jean Delite presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Eduardo. Presente. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Dando início ao do dia da sessão extraordinária, temos discussão única do projeto de lei 16/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a ampliação dos cargos de provimento efetivo de auxiliar de desenvolvimento infantil no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Alumínio e da outras providências. Solicito ao vereador Jean Delite a fazer a leitura do projeto de lei 16/2025. Mensagem número 16/2025. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar por meio dessa vossa excelência a elevada deliberação dessa nobre Câmara de Vereadores. O incluso projeto de lei que visa a ampliação dos cargos de provimento efetivo de auxiliar de desenvolvimento infantil no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Alumínio e de outras providências. Considerando o crescimento da rede municipal de ensino e a constante expansão da oferta educacional no município, vimos, por meio deste, solicitar a tramitação documental necessária à criação e ou ampliação de cargos de provimento efetivo vinculados ao Departamento Municipal de Educação, visando a devida adequação do quadro funcional à realidade atual da rede. Justificativa. O Sistema Municipal de Ensino de Alumínio encontra-se em franca expansão, impulsionado pela implantação de novas turmas, turnos e modalidades de ensino. Contudo, tal crescimento não foi acompanhado ao longo dos anos pela devida adequação do quadro de cargos efetivo, resultando em um déficit estrutural significativo. Importante ressaltar que, embora o município tenha completado 23 anos de municipalização do ensino, durante esse período foram realizadas apenas 2 reformas administrativas para a criação e reorganização de cargos, sendo a última delas realizada há mais de uma década, o que revela evidente defasagem estrutural diante da realidade atual da rede municipal de ensino. Diante desse cenário, torna-se indispensável e urgente a reestruturação do quadro de cargos efetivos, garantindo condições adequadas para a consolidação de uma educação pública de qualidade, estável e comprometida com os princípios da continuidade pedagógica, do desenvolvimento integral dos alunos e da valorização dos profissionais da educação. Como exemplo, podemos citar: o município possui o funcionamento de 3 creches, com previsão de entrega de mais uma em construção, sem o correspondente redimensionamento do quadro de pessoal, que ainda se enquadra ao dimensionamento de apenas um. É importante ressaltar que, embora os cargos existam na legislação municipal vigente, os quantitativos autorizados encontram-se em número insuficiente para garantir o pleno funcionamento da estrutura educacional, que ora se expande. Tal lacuna compromete não apenas a qualidade do ensino público prestado, mas também a segurança jurídica e a responsabilidade administrativa do município. Nesse sentido, cabe lembrar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso 2º, exige que o ingresso em cargo ou emprego público ocorra mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, o que pressupõe a criação legal de cargos e sua autorização orçamentária. Ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal número 9.394 de 96, em seus artigos 11 e 67, confere aos sistemas municipais de ensino a responsabilidade pela organização, manutenção e desenvolvimento de suas redes escolares, cabendo aos entes federativos assegurar condições adequadas de trabalho ao pessoal docente e técnico-administrativo. Ademais, a Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 16, determina que a criação de cargos e funções públicas deve estar condicionada à existência da dotação orçamentária suficiente e à estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes, o que poderá ser providenciado em consonância com o Departamento de Finanças, caso haja anuência da chefia do Executivo.
Diante do exposto, solicitamos, em caráter de urgência e necessidade pública, a ampliação dos quantitativos dos seguintes cargos efetivos já previstos em lei, porém em número insuficiente, a saber: 40 cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil, ADI. A adequada estrutura funcional é condição indispensável à efetivação do direito à educação, com qualidade social, conforme o disposto no artigo 206 da Constituição Federal, sendo também requisito para o cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação, PME, e das condicionalidades dos VAR-Fundeb. Atualização dos pré-requisitos para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. Salientamos que, em virtude das recentes atualizações das diretrizes legais que regem a educação infantil no Brasil, especialmente no que se refere à formação dos profissionais que atuam diretamente com crianças de 0 a 5 anos, torna-se necessária a revisão e a atualização dos pré-requisitos exigidos para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil no âmbito da rede municipal de ensino. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal número 9.394 de 1996, especialmente em seu artigo 62, e com base nas orientações da Resolução CNE-CEB número 5 de 2009 e da Base Nacional Comum para a Formação de Professores da Educação Básica, Resolução CNE-CP número 2 de 2019. Os profissionais que atuam na educação infantil, mesmo em funções de apoio pedagógico, devem possuir formação mínima em nível médio, na modalidade normal, magistério, ou curso superior em pedagogia. Tal exigência visa assegurar a qualidade das interações e do cuidado com as crianças pequenas, garantindo que o profissional esteja preparado para colaborar com o processo de desenvolvimento integral, conforme previsto nas diretrizes curriculares nacional para a educação infantil. Assim, torna-se imprescindível que o requisito para ingresso da função de auxiliar de desenvolvimento infantil no município de Alumínio contemple obrigatoriamente a formação em curso de magistério, nível médio na modalidade normal e o curso superior em pedagogia ou licenciatura plena com complementação pedagógica reconhecida. A adequação do perfil profissional exigido à legislação vigente valoriza a carreira, fortalece a formação dos profissionais da educação e garante maior segurança jurídica e pedagógica às ações implementadas da primeira infância no âmbito municipal. Solicita-se, portanto, a devida atualização no instrumento legal que regulamenta o cargo em questão, anexo impacto financeiro. Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e demais membros dessa augusta casa meus protestos de elevado apreço e distinta consideração, requerendo para este projeto de lei os benefícios da tramitação sob regime de urgência, observadas as disposições regimentais de praxe. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 16, de 10 de junho de 2025. Dispõe sobre a ampliação dos cargos de provimento efetivo de auxiliar de desenvolvimento infantil no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Alumínio e da outras providências. A prefeita do município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados 40 cargos de provimento efetivo de auxiliar de desenvolvimento infantil, ADI, a serem incluídos no quadro permanente de servidores da Prefeitura Municipal de Alumínio, vinculados ao Departamento Municipal de Educação, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, conforme quadro abaixo. Quantidade, 40. Descrição, auxiliar de desenvolvimento infantil, carga horária semanal, 40 horas. Salário mensal, R$ 2.316,26. Lotação, Departamento Municipal de Educação. Requisitos, idade mínima de 18 anos completos, nacionalidade brasileira ou equivalente, conforme a legislação. Escolaridade mínima de ensino médio completo, na modalidade normal magistério, e ou curso superior em pedagogia ou licenciatura plena, com complementação pedagógica conforme legislação vigente. Atribuições: assistir no desenvolvimento de atividades pedagógicas, recreativas e de cuidados básicos com crianças de 0 a 5 anos em unidades de educação infantil, conforme descrição funcional aprovada. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente,
suplementada se necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 10 de junho de 2025. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Declaração. Declaramos para fins de atendimento ao item 2º do artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que existe dotação orçamentária e recursos financeiros para atender ao projeto de lei número 16 de 10 de junho de 2025. Por ser verdade, firmo a presente Prefeitura Municipal de Alumínio, 10 de junho de 2025, Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Gostaria de pedir a leitura do parecer jurídico dessa casa ao projeto de lei, destaque especial, item 11, por favor. Ele vai, por favor, podemos, secretário, fazer a leitura de forma integral do parecer do advogado, procurador dessa casa. Parecer número 129, 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alumínio, excelentíssimos senhores vereadores. Referente ao projeto de lei número 16, 2025, a ementa: Direito Constitucional Administrativo, ampliação dos cargos de provimento efetivo de auxiliar de desenvolvimento infantil no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Alumínio, projeto de lei, parecer pelo recebimento. Relatório. Trata-se de projeto de lei, fruto de iniciativa do Poder Executivo de autoria da nobre prefeita Ana Paula de Cássia Neto, que visa ampliar os cargos de provimento efetivo de auxiliar de desenvolvimento infantil no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal. A proposta legislativa encaminhada busca a devida adequação do quadro funcional à realidade atual da rede. Eis o objeto da proposição. Fundamentação. Sujeito à análise jurídica, necessita de avaliação quanto aos aspectos de legalidade e constitucionalidade, observando os dois elementos jurídicos fundamentais, quanto ao aspecto formal e quanto ao aspecto material. Quanto ao aspecto formal, avaliaremos os pressupostos do projeto, principalmente sua exteriorização, como, por exemplo, vícios de competência, iniciativa, pressupostos ou procedimento. Primeiramente, sobre a competência, estabelece a Lei Orgânica do Município de Alumínio que, artigo 40, são iniciativas do prefeito as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autarquia ou aumento de sua remuneração. Servidores públicos do município, seu regime jurídico e provimento de cargos. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta. Por fim, a espécie normativa foi adequadamente aplicada através da lei ordinária. Dessa forma, quanto à competência, iniciativa e espécie normativa, verifica-se, ao nosso sentir, a viabilidade do projeto em comento. Com relação ao aspecto material, analisaremos o conteúdo do projeto, suas disposições, avaliando se é compatível com a Constituição e demais leis. Consoante a Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei no artigo 37, inciso 2. Portanto, entendo que as vagas forem preenchidas por concurso público, não há problema algum. Porém, se for por outro meio, como processo seletivo, isso não seria viável, uma vez que a possibilidade de processo seletivo no lugar de concurso público é possível apenas para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, nos termos do artigo 198, parágrafo 4º da CRFB de 88. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, em seu artigo 16, dispõe que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira, com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, inciso 1 e 2. De acordo com os autos do processo legislativo, a declaração assinada pela prefeita municipal declarando que existe dotação orçamentária e recursos financeiros disponíveis. 11. Ainda, importante frisar a necessidade de adequação do valor mensal remuneratório
uma vez que está em desconformidade com o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 11.738 de 2008 e com a Portaria MEC número 77 de 2025, atualizou o valor do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica no exercício 2025 para R$ 4.867,77. Ainda, análise de impacto financeiro, corroborando com a declaração exarada supracitada subscrita pela Contadoria do Executivo. Diante dessas declarações, não cabe a esse advogado o ingresso no mérito contábil, fiscal e orçamentário do Executivo, tampouco a apuração da correção e correção dos cálculos elaborados. Portanto, não há razão para não ser o projeto submetido à deliberação plenária pela Casa Legislativa Municipal. Conclusão. Tendo em vista o exposto com as ressalvas feitas, entendemos que nada impede a apreciação do projeto de lei em tela pelos senhores vereadores. Para sua aprovação, por se tratar de criação de cargos, serão necessários os votos da maioria absoluta dos nobres edis, nos termos do artigo 252, inciso 3 do Regimento Interno. Salvo o melhor juízo, é o parecer. Alumínio, 16 de junho de 2025. Gabriel Mascarenhas Fontana, advogado. Coloco em discussão o projeto de lei 16 de 2025. Eu peço palavra. De autoria do Executivo. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. O projeto de lei que vai ser votado agora é para a criação, eu vou frisar sempre, de 40 cargos permanentes, que a prefeita insiste em falar que vai colocar os eventuais nesse cargo, sem que tenha legalidade para que ela faça isso. Ela está falando isso com uma decisão judicial que impede, inclusive, a contratação do processo seletivo anterior do Bimbão e do dela, porque ambos são ilegais por toda forma. Então, esses cargos, os 40 cargos que são aprovados agora, são para efetivo concurso público. Eu vou votar favorável a esse cargo com o salário de 2.316, porque depois que eu votar isso, vai entrar uma emenda de minha autoria, falando para que fique estabelecido o piso salarial dos professores e vai ser votado também aqui por cada um dos vereadores. Se aprovado, a prefeita pode vetar, a Câmara pode derrubar o veto, e isso pode ser judicializado no sentido, a emenda do vereador ela não é legal, mas o projeto também, ao não estabelecer o piso, não é. Durante a sessão, vocês viram que eu pedi arquivamento de um projeto, mencionei outro, e eu busco a estrita legalidade dos meus projetos. Essa emenda, eu vou abrir uma exceção, porque é justo que eu abra essa sessão e traga à discussão um piso salarial. Então, eu vou votar favorável ao projeto de lei, que cria os 40 cargos, dentro do salário, abaixo do piso que ela colocou, porque, votando uma vez o projeto, passa a deliberação da emenda, que eu vou discutir com um pouco mais de tempo, e essa emenda estabelece, no lugar do salário, o piso nacional profissional do magistério, que é a Lei 11.738, de 2008. São as minhas considerações. Continua em discussão o projeto de lei número 16/2025. Eu peço para discutir, presidente. 15 minutos com a paz, vereador. Gostaria de dar boa noite a todos os presentes, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Uma boa noite. Pelo que nós ouvimos do parecer do procurador, ele é pela tramitação e opina pela tramitação. Não declara que é inconstitucional o projeto de a criação de cargo, de 40 cargos, com 40 horas semanais, no salário de 2.316,26. O que nós precisamos ver aqui na mensagem e na lei, que ela reconhece a importância do ADI e equipara as suas funções em atividades pedagógicas. Diz o seguinte, bem aqui, o meu está pequenininho. Tem um parágrafo aqui que ele diz, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.324/1996, especialmente em seu artigo 62, e com base nas orientações da Resolução CNE-SEB 5/2009 e de base comum para a formação de professores básica, de educação básica, Resolução CNE/CP 2/2019. Observe,
para os profissionais que atuam na educação infantil, que é o caso das ADIs, de 0, principalmente de 0 a 3 anos, mas aqui está de 0 a 5. É importante frisar o seguinte: os profissionais que atuam na educação infantil, mesmo em funções de apoio pedagógico. Então, ela reconhece a importância e que sabe que o professor, que o ADI, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, tem a questão do apoio e do suporte pedagógico. Aqui já é essa possibilidade de reconhecer, inclusive judicialmente, futuramente, aqueles ADIs que estão e retroagir a 5 anos da propositura da ação para buscar a diferença e discutir judicialmente a diferença do piso. Mas nós não podemos deixar, diz o seguinte também, no corpo da lei: assistir no desenvolvimento de atividades pedagógicas, recreativas e de cuidados básicos com crianças de 0 a 5 anos, em unidades de educação infantil, conforme descrição funcional aprovada. O que nós temos que lembrar aqui nesse projeto, que precisa ser mandado para cá, para não ferir a lei de responsabilidade fiscal, é o impacto orçamentário em 3 exercícios. Por quê? Porque é competência do Executivo a questão orçamentária. Nós não podemos ter emenda que onere o Executivo, tendo em vista que não foi feito o impacto orçamentário. Então, fica aqui, no projeto de lei, essas dicas para futuramente buscar. E ela já se comprometeu em buscar, no momento oportuno, com o orçamento, a equiparação do piso nacional. São essas minhas considerações, analisando aqui o projeto de lei. Obrigado. Continua a discussão, o projeto número 16/2025L. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Vossa Excelência sugeriu aí a questão da falta do impacto financeiro por conta da emenda. Então, se é uma coisa que é fácil de resolver, eu peço a suspensão dessa votação por uma sessão do projeto. Aí a prefeita faz o impacto financeiro e a gente vota. Você está requerendo? Estou requerendo o adiamento por uma sessão para a prefeita mandar o impacto financeiro. Você sugeriu, achei boa ideia. O pedido verbal do vereador para retirada do projeto 16 em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam. Pela ordem, presidente, tem como fazer a votação nominal? Ela vai ser dessa forma, presidente. O vereador. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está rejeitado o pedido do vereador em retirada da sessão desse projeto de lei por uma sessão. Continuamos em discussão, projeto de lei 16/2025. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. DJ Delcinho. Aprovo. Jean Elite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprova. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Projeto de lei 16, projeto de lei de autoria do Executivo 16/2025, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única da emenda 01 do projeto de lei 16/2025, da autoria do vereador Eduardo. Solicita ao secretário vereador Jean Delite a fazer a leitura da emenda 01 ao projeto de lei 16/2025. Emenda 01 do projeto de lei 16/2025 do Executivo. Altera o artigo 1º e o quadro a ele constante de auxiliar de desenvolvimento infantil, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Alumínio e da outras providências. O artigo 1º e o quadro nele incerto passam a vigorar com a seguinte redação acrescida no parágrafo único. Artigo 1º. Ficam criados 40 cargos do provimento efetivo de auxiliar de desenvolvimento infantil, ADI,
a serem incluídos no quadro permanente de servidores da Prefeitura Municipal de Alumínio, já equiparados à Lei 11.738 de 2008, que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público, vinculados ao Departamento Municipal de Educação, regido pela consolidação das leis de trabalho CLT, conforme quadro abaixo. Quantidade 40, descrição, auxiliar de desenvolvimento infantil, carga horária semanal 40 horas. Salário mensal, piso profissional nacional, Lei 11.738, de 16 de julho de 2008. Requisitos. Idade mínima de 18 anos completos. Nacionalidade brasileira ou equivalente conforme a legislação. Escolaridade mínima de ensino médio completo na modalidade normal magistério e ou curso superior em pedagogia ou licenciatura plena, com complementação pedagógica conforme legislação vigente. Atribuições. Assistir no desenvolvimento de atividades pedagógicas, recreativas e de cuidados básicos com crianças de 0 a 5 anos em unidades de educação infantil, conforme descrição funcional aprovada. Parágrafo único. A equiparação de que trata o caput deste artigo, bem como o piso profissional nacional, Lei 11.738 de 2008, de que trata o quadro incerto ao artigo, estenderão-se a todo o quadro de provimento efetivo de auxiliar de desenvolvimento infantil do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Alumínio, ou seja, aos já contratados e aos que virão a ser. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, Alumínio, 16 de junho de 2025, Eduardo, vereador. Justificativa. Utiliza a justificativa do anterior projeto de lei substitutivo para os motivos dessa emenda, onde houver a palavra substitutivo, leia-se, emenda. Saliento ainda que as regras sobre o orçamento da administração pública não podem ser utilizadas como fundamento para obstar o deferimento das diferenças salariais, objetivo da presente controvérsia. Iniciamos a razão de ser do nosso projeto colando trecho da decisão judicial da 15ª Região do TRT, favorável à servidora pública do município de Alumínio, em recurso ordinário trabalhista. Passamos, então, antecedendo as justificativas do nosso projeto, ao projeto de lei 16 de 2025, em sua mensagem informa que visa a ampliação dos cargos de provimento efetivo de auxiliar de desenvolvimento infantil no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Alumínio e de outras providências. Nesse sentido, grosso modo, inicia a discussão trazendo a deliberação e votação pelos vereadores da Câmara Municipal o cargo efetivo de auxiliar de desenvolvimento infantil. Passando às suas justificativas do projeto de lei 16 de 2025, que são a razão de ser do projeto, a administração reconhece a defasagem estrutural e ausência da reorganização dos cargos há mais de uma década, a indispensabilidade e urgência da reorganização desse quadro, da valorização dos profissionais da educação, da adequação do perfil profissional. Com relação à minha emenda, justifica-se o presente que nada além da ampliação do quadro efetivo se faz nascer pelo presente projeto 16 de 2025 do Executivo, vez que menciona a valorização dos profissionais da educação, mas se omite quanto à equiparação das ADIs, a que legalmente se vê obrigado, mesmo havendo em diversos casos sentença judicial reconhecendo tais direitos, da qual citamos o recurso ordinário trabalhista. Em favor da presente proposta, no tocante ao substitutivo, faço nossas as palavras da relatora, doutora Eleonora Bordini Coca, excelentíssima desembargadora da 15ª Região do TRT, que ao confirmar que a condenação reconhecido direito de ADI, servidora do nosso município, esclarece. A condenação não implica aumento de vencimentos, com base no princípio da isonomia ou na regra da equiparação salarial, mas simples observâncias das condições impostas pela referida norma. A norma mencionada é a Lei 11.738 de 2008, que institui o piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, mais especificamente os artigos 1º e 2º, dos parágrafos 1º e 2º, que analisados em conjuntos com os artigos 21, 29 e 30 da Lei 9.394 de 96, diretrizes e bases da educação nacional, levam à clareza do entendimento da magistrada, ao reconhecer que profissionais que atuam na educação básica, docência ou suporte pedagógico, desde que tenham concluído ao menos o curso em nível médio na área,
fazem jus ao piso referido na Lei 11.738 de 2008. Tal interpretação se sustenta porque a Lei 9.394 de 96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece que a educação infantil oferecida em creches e pré-escolas constitui a primeira etapa da educação básica, o que também foi reconhecido judicialmente. Por fim, a presente lei não cria despesas a que o município não esteja obrigado pela própria lei. Note que não se faz nascer ao mero arbítrio do legislador um quanto imaginário, que tenha o condão de criar despesas que não devam ser suportadas pela administração pública. Referido projeto, aliás, protege a municipalidade de passivos judiciais, bem como protege a hoje chefe do executivo do crime de responsabilidade ao não cumprir leis federais, estaduais ou municipais. Para fins de justificativa orçamentária ou do impacto nela ocasionado, não que seja o caso, cito o projeto de lei 14 de 2025, que ao versar sobre créditos suplementares, dos quais foram aprovados por essa casa recentemente, em mensagem aditiva conclui: a previsão orçamentária para alguns departamentos está superior ao necessário para o ano de 2025. Seguindo ainda informa, ressalta-se que, além da projeção superestimada inicialmente, também não foi considerada a época da elaboração orçamentária, a desoneração da folha do pagamento vigente neste exercício, o que gerou um excedente nas referidas dotações. Tratam-se, pois, de revelações públicas justificadas quanto do envio da mensagem aditiva ao projeto de lei 14 de 2025, que faz incorporar a presente proposta. Contudo, para concluir, faz-se necessário reforçar que a presente emenda se amolda à legislação vigente, porque substitui iniciativa própria do Executivo e não cria despesa alguma, o que o município já não esteja obrigado na força da Lei 11.738 de 2008, conforme didaticamente sustentado. Eduardo, vereador. Coloco em discussão a emenda 01 ao projeto de lei 16 de 2025. Peço para discutir. Pois não, vereador. A máxima que você, ADI, pode tirar hoje do que se avizinha na votação dessa emenda é a seguinte: eu reconheço você como professora, você exerce uma função pedagógica, mas se você quiser o seu direito, vá lá na justiça ficar ao arbítrio de uma decisão judicial, se é ou não é. Então, esquece a lei municipal, que na linha G fala que você está no quadro, no rol de docentes. Esquece a lei da União de Diretrizes de Base. Esquece absolutamente tudo. Que nós vamos apoiar, vamos votar um projeto, mas você não merece o salário digno e justo, que é o piso do magistério. Um salário digno e justo do piso do magistério. É essa máxima que a gente vai ouvir. O próprio Gediel, aqui em sua fala, que me antecedeu na discussão do projeto de lei, me parece que reconhece a ADI como alguém da carreira, como alguém professor. Mas, na hora de reconhecer na força da lei, vai falar, a emenda ela não tem a justificativa de impacto financeiro. Eu vou reforçar aqui algo, não nas minhas palavras, né? Mas nas palavras de uma desembargadora, que ao dar a sentença a uma funcionária, ela cita o seguinte, que o princípio da isonomia, ou na regra da equiparação salarial, ela é uma observância de uma condição imposta pela norma. A lei que trata do piso nacional do profissional do magistério é uma norma vigente. Eu não peguei essa emenda aqui e inventei e falei, agora eu vou criar uma despesa para o município. Não. Eu estou colocando aqui o piso a que a prefeita se vê obrigada a cumprir e que, durante campanha, com diversas ADIs, falou que ia resolver essa parada. Isso é palavra dela. E agora, a hora que tem a oportunidade de fazer isso na lei, não faz. Aí quem, por exemplo, tem uma ideia de votar contrária a isso, vai tentar se apegar, mas a emenda, tá, mas o vereador tem a possibilidade de segurar o projeto até que a prefeitura reforme o projeto. Eu não estou pedindo aqui absolutamente nada, eu não estou inventando a roda. A prefeita é obrigada a pagar o piso nacional. Se a pessoa reconhece, você, ADI, como professora, como alguém que não é uma mera cuidadora de criança dentro de uma creche, mas alguém que trabalha na educação básica, na primeira educação básica,
e vota contrário, mandando você ir na justiça, é porque não reconhece o teu direito. Porque o momento de resolver isso de forma legislativa é agora. Ah, mas a prefeita vai vetar, derruba o veto. Ah, mas vai entrar com ação no judiciário com o projeto de lei. Vamos brigar, porque se a emenda não devesse partir de mim nesse sentido, o projeto também não pode vir para a Câmara Municipal sem o piso que você tem direito. Então isso aqui é um divisor de águas. Note isso. Quem está do lado efetivo do servidor, ah, mas a emenda, esquece, acabamos de votar um projeto que já poderia constar. A Câmara tem 9 vereadores e força para fazer a prefeita colocar no projeto aquilo que é de seu direito. Agora, na emenda, qual que vai ser a justificativa? É o divisor de águas, quem está do lado do servidor, quem não está do lado do servidor, não adianta vir com conversa e papo fiado, é na hora da votação que a gente sabe quem é quem. São as minhas considerações. Continua a discussão, a emenda 0. Peço para discutir. 15 minutos com a paz, vereador. Gostaria de falar diretamente às ADIs, não só as que já estão no quadro, mas a 40 que têm possibilidade de passar no concurso público e ser preenchido, e temos 40 profissionais. Lembrando que as ADIs têm todos os direitos, mas o projeto não nasceu do Legislativo, porque nós não temos competência legal. Vamos analisar. No projeto anterior, 15, o vereador apresentou um substitutivo, que ele sabia que não tinha lastro de legalidade. Era inconstitucional. Ele não apresentou outro projeto substitutivo. Apresentou uma emenda para querer constranger os demais pares que entendem que o projeto de lei estou e vou defender, não só em discurso, mas na prática. A minha cobrança com a prefeita e com o executivo é que realmente mande que a competência exclusiva é dela, não é nossa, de aumentar salário. Nós não temos essa competência. Agora, o piso do professor não é Vossa Excelência que vai me ensinar essa questão e defender o piso nacional. Primeiro que eu sou professor e defendo melhor remuneração para os profissionais. E lembre-se, alumínio é uma das... Eu não vou colocar 30 cidades do Brasil que professor ganha mais que vereador, porque nós fizemos um plano de carreira e valorização do professor, e o professor ganha bem na nossa cidade. E vai chegar o momento da prefeita enviar que ela tem competência para adequar o salário do piso nacional das ADIs. Então, quando a prefeita mandar, nós vamos aprovar, sem dúvida, um compromisso desses vereadores que entendem que é o momento de criar 40 cargos, porque nós temos uma questão muito séria. As crianças estão na creche, precisando de ADI, precisando da criação dos 40 cargos. E o princípio da continuidade do serviço público nós temos que defender. Nós temos que defender a coletividade, as crianças que precisam vaga de creche. Sabe quantas crianças nós tínhamos fora da creche aqui? Mais de 90. E nós estamos lutando para que todas estejam na creche. Para que isso aconteça, nós precisamos de profissionais. E quem tem a competência para saber o quanto hoje e amanhã se compromete a realmente equiparar ao piso nacional é o Executivo. Eu não estou aqui para fazer média jurídica ou política e amanhã a gente perder. Nós temos responsabilidade nessa casa. Realmente a iniciativa ela é inconstitucional, ela é ilegal e ela não tem rastro de legalidade. Então, por isso, o nosso posicionamento será sempre em defesa das ADIs, pode ter certeza. Mas esse momento não veio, e nós não temos competência para ajustar um salário, porque afeta o impacto orçamentário, e quem tem que declarar que cabe ou não o ajuste é a prefeita. E no momento oportuno, vamos fazer requerimento questionando a prefeita quando se melhorou o orçamento, se é possível ir mandar para a Câmara um projeto de lei ajustando os salários das ADIs. Agora, nós sempre defendemos, presidente, inclusive o sindicato que defendeu os servidores, quem criou fui eu mais uns parceiros, em luta de uma classe que precisa ganhar bem. E pegue o professor da nossa cidade, ganha melhor que vereador, e tem que ganhar mesmo,
professor tem que ser valorizado nesse país. Como Não, no parte, mundo, vereador. no momento oportuno, vereador. Como no mundo, em países civilizados, o professor ganha mais, porque orienta todas as profissões e ensina todas as profissões. Por isso, não é só agora, esse momento, vai ter vários momentos de adequação da nossa legislação para a valorização dos profissionais. Nós queremos, e fiz, e demonstrei como se faz um plano de carreira e de valorização dos profissionais da educação. E muitos políticos fizeram graça e fazem graça que eu quebrei o município por um plano de carreira que valoriza o professor. Eu carrego essa carga desde quando da criação do plano de carreira do servidor, em 2011. Fui autor, junto com o ex-prefeito da cidade, chamado Jacó, que nós mandamos para essa casa para tramitar em regime de urgência e retroagimos há 6 meses antes da lei para valorizar os profissionais da educação. Naquela época, o professor recebeu muito e hoje recebe muito. E tem que receber. Faça uma pesquisa, quantos municípios no Brasil professor ganha mais que vereador? Nessa cidade ganha. E a minha luta é a valorização do profissional, dos professores. Vão ganhar, com certeza. E prefeitos e vereadores tiram sarro da minha pessoa, falando, no momento oportuno, vereador. Eu tenho mais 10 minutos. Então, essa é a questão maior. Não vem agora achar que a gente não valoriza o profissional, você ADI. Vai ser um compromisso meu e daqueles que entenderem que essa emenda é inconstitucional e não tem lastro nenhum de legalidade. Eu sugeri e falei na possibilidade das ADIs que já estão aí, do questionamento na justiça, porque o direito, ele faz da propositura da ação, ela prescreve depois de 5 anos. Você pode retroagir 5 anos e receber toda a diferença se a justiça reconhecer. Agora, eu sou contra, na tramitação de um projeto, votar favorável ao salário nacional, ao piso nacional, enviado por quem tem competência do projeto. Não, se viesse, eu votaria, claro, favorável ao projeto. Mas não veio dessa forma, 40. Mas nós temos alguns princípios acima disso. O princípio do interesse coletivo da nossa comunidade, que quer serviços essenciais mantidos pela administração. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. O tema da emenda é o salário, a valorização e o piso. Pedir só para se ater ao tema, piso salarial, não construção de cargo. Nós já votamos o cargo. Nós estamos discutindo. Obrigado, bem lembrado. Então, questão de ordem, presidente. O piso é o presidente é o Delcinho. Eu vou pedir só para advertir, para se ater ao tema, por favor. Não precisa advertir, eu já percebi, obrigado. Já entendi. Obrigado, vereador. Nós temos que lembrar que essa emenda, ela é protelatória, ela é constrangedora e ele sabe que não tem legalidade. Então, por isso, nós assumimos um compromisso de, nesta casa, agir de forma responsável, que todos são responsáveis, os vereadores aqui eleitos pela nossa sociedade, e nós vamos discutir essa emenda, estamos discutindo, e vamos na votação. A maioria vence e tem que ser respeitada. São essas minhas considerações, questão presidente. de ordem, presidente. Fui citado no discurso, solicito o uso da palavra. Ele. Vossa Excelência não foi citado. Fui, acabou de falar ele, se dirigiu a mim. Ele quem? Meu Deus do céu. Coloco em discussão e continuo em discussão a emenda 01 ao projeto de lei 16/2025. Peço para discutir Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. A política ela é feita de momentos como esse, dentro dessa Casa de Leis, mas, para além dos trabalhos que nós realizamos aqui, a busca pela boa relação com o Executivo nos faz estarmos próximos à prefeita para conhecermos a realidade do nosso município. É muito importante deixarmos claros para a população que o fato de sermos um grupo de base da prefeita nos faz estar acompanhando as dificuldades financeiras que a nossa cidade passa nos dias de hoje. Uma das realidades é que, alguns dias atrás, nós estivemos em contato com a prefeita e ela nos confidenciou que o caixa da prefeitura tinha apenas R$ 9.000. E por que ela tinha apenas esses R$ 9.000? Porque ela tratou de cuidar com responsabilidade da quitação das contas que os cofres públicos têm a pagar.
E ela sim o fez. Considerando a situação em que a prefeita nos propôs e nos passou a realidade do município, ela nos informou que a proposta feita e o projeto enviado a esta Casa de Leis para ser aprovado é o que o braço dela alcança. Então, não nos adianta aprovar uma emenda aqui, que eu aprovaria com prazer, pensando no trabalho e no esmero que as profissionais dedicam ao nosso município, se a prefeitura hoje tivesse condições de assumir esse compromisso. Tendo conhecimento de que não é possível, por conta da clareza que a prefeita nos passou, de que não é possível ainda assumir esse compromisso, nós nos colocamos à disposição, sim, de quando elas tiverem condições de assumir esse compromisso, de aprovar, sim, esse piso de R$ 4.867. Mas, infelizmente, não é possível, e nós sabemos disso. Felizmente, as pessoas interessadas de que esse projeto tenha sido aprovado como foi, de que aquele valor é o que foi ofertado, que foi conversado, que foi tratado. Então, assim, nós vamos, sim, cuidar com muito carinho, não só das profissionais da educação, como todos os demais profissionais do serviço público, em que a prefeitura, em que o executivo propuseram um aumento salarial, nós iremos aprovar, mas teremos que fazer isso com responsabilidade. E o momento agora é de tratar as finanças do nosso município com responsabilidade. E é o que eu proponho. São essas minhas considerações, senhor presidente. Continue a discussão, emenda 01 ao projeto de lei 16/2025. Em discussão. Peço para discutir a emenda, senhor presidente. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Bom, reconheço o esforço do vereador Eduardo, né, pela valorização das ADIs. Eu também vejo que as ADIs precisam, sim, ser valorizados. Eu vejo os rostinhos de umas ADIs, professoras, que eu tenho 2 filhas. Uma vai fazer 7 e outra completou 4. E desde os 6 meses de idade, elas passam por vocês. Nunca teve um maltrato, pelo contrário, sempre foi muito bem tratado, com amor, com carinho. Nunca voltou suja, né? Nunca voltou com o bumbum queimado, né? Que às vezes deixa de limpar. Então eu reconheço o trabalho. Vocês não são apenas ali auxiliares, vocês merecem sim ser reconhecidos, né? Ter ali o piso, mas como bem dito pelo vereador Delcinho, a gente precisa ter responsabilidade, né? E assim que a prefeita mandar um projeto constitucional para essa casa, não contendo visto de iniciativa, eu já deixo meu voto favorável com o aumento do piso para vocês, que vocês sim merecem. São essas minhas considerações, senhor presidente. Continua a discussão, a emenda 01 ao projeto de lei 16/2025. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. DJ Delcinho. Rejeito. Jean da Elite, rejeito. Cislene. Rejeito. Sadraque Ferreira. Rejeito. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Considerando o empate 4-4, e como presidente dessa casa, eu voto pela rejeição da emenda. Pela ordem do presidente. Emenda 01 ao projeto de lei 16/2025, aprovada, rejeitada por 5 votos a 4. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, desejando boa noite para todos e para todas.